Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração em tempos tão difíceis como os que nós vivemos hoje no mundo. Nós sabemos que a oração é de enorme importância, de grande importância no nosso dia a dia. Nós precisamos orar e a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Jesus, além de nos ensinar sobre a oração, ele também deu exemplo, porque ele mesmo, enquanto homem, ele orava e os seus discípulos viam isso e ficou esse exemplo para todos nós. Jesus orava e nós vamos ver exatamente aquilo que Jesus ensinou. Vamos ver um pouco sobre a oração, como orar. Todo mundo quer que a sua oração seja ouvida e que Deus esteja atendendo e abençoando a sua vida naquilo que ele tem buscado. Mas como orar? Como orar de tal maneira que o Pai ouça e atenda a sua oração? E é isso que Jesus nos ensinou, deixou esse ensino para nós e nós vamos ver aqui na palavra de Deus aquilo que Jesus ensinou e vamos comentar alguma coisa a esse respeito. Vamos ler o texto da palavra que está aqui em Mateus, capítulo 6, nos versos 5 e 6. Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, que a palavra nos diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. E nós vemos aqui Jesus falando que o Pai estaria recompensando publicamente aquele que ora em secreto. E nesses 3 capítulos, nesse contexto em que Jesus estava trazendo vários ensinos ali para os seus discípulos, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, em vários momentos nós vemos Jesus se referindo a Deus como Pai. E não apenas o Pai dele. Em outros momentos, Jesus fala de Deus como sendo o seu Pai. Mas aqui ele fala de Deus como sendo o nosso Pai, nos mostrando aqui a nossa condição de filhos de Deus. E é exatamente nessa condição que Jesus nos faz compreender que quando nós estamos orando, se nós somos cristãos, se nós seguimos a Jesus, nós somos agora filhos de Deus. E como tal, quando nós estamos orando, nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. Nada menos do que isso, nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. Então, é um relacionamento de pai e filho. E é com base nesse entendimento que nós agora vamos orar. E aí, isso desmonta uma outra preocupação de alguns, que mesmo estando na igreja, mesmo tendo já sido batizados, mesmo tendo a sua vida na igreja, muitas vezes tem muita insegurança, porque dizem mesmo, eu não sei orar. Aliás, aqui nesse mesmo contexto,
se nós continuássemos lendo, logo em seguida aparece Jesus falando: portanto, vós orareis assim, e ensinou ali a oração conhecida como Pai Nosso, que é o exemplo do conteúdo de como nós vamos orar, o que falar com o Pai. Então, tudo isso desmonta aquela preocupação dos que dizem: eu não sei orar. Mas todo mundo sabe como falar com o seu pai quando está diante do seu pai, não é verdade? Todo mundo sabe o que fazer. Então, não há que se preocupar em dizer: eu não sei orar. Na verdade, se formos ver direitinho, ninguém saberia orar. Mas nós estamos agora diante do nosso Pai que está no céu. E é nessa condição que nós vamos falar com Ele e ver aquilo que Ele vai nos responder e ver também a resposta que Ele vai dar para a oração que nós estamos fazendo. Então não temos que nos preocupar: eu não sei orar. Como eu vou orar? Eu vou orar dessa forma, eu vou falar com o Pai, que é o meu Pai celestial. Jesus nos mostrou isso. E com esse entendimento, então aquilo que nós falarmos, se nós estamos falando com o nosso Pai, aquilo que nós falarmos com Ele será então espontâneo, será do fundo do coração, se nós temos um bom relacionamento de comunhão com o nosso Pai. E aí, claro, a nossa oração será ouvida e será atendida. Nós vamos atentar mais um detalhe aqui daquilo que Jesus ensinou. Ele disse aos discípulos: quando orares, não sejas como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. E Jesus então mostrou que eles, os que fazem isso, já receberam seu galardão. Portanto, não esperem receber alguma coisa de Deus, porque Deus conhece o coração de cada um. Aqui vemos mais um aspecto de como nós devemos orar. Devemos orar de tal maneira que a nossa oração não seja para aparecer diante de quem quer que seja. É claro que em determinados momentos nós vamos fazer alguma oração em público, quando estamos no culto público, por exemplo, se nos é dada a oportunidade, ou em outro momento em que há outras pessoas perto, mas mesmo nesses momentos, nós temos que ter bem firme em nós a consciência de que é diante do nosso Pai Celestial que nós estamos falando. Então, nós não vamos falar a nossa oração diante de Deus para aparecer. Antes, ao contrário, a nossa oração vai ser dirigida àquele que nos ama e àquele que provê tudo de bom para nós, assim como nós também saberíamos prover o melhor que nós pudermos para os nossos filhos. Então, assim, o nosso Pai Celestial nos ama e Ele tem prazer em atender a nossa oração. Então, com base nisso, nós vamos ao nosso Pai e vamos na certeza de que Ele vai ouvir e que vai atender a nossa oração. Vamos nessa confiança, vamos orar para que apenas o nosso Pai veja, apenas o nosso Pai contemple a nossa oração, apenas o nosso Pai atente para aquilo que nós estamos falando. Vamos orar de tal maneira que Ele se agrade da nossa oração. Por isso Jesus disse que a nossa oração não deve ser de tal maneira que apareça ou que os outros achem bonito, mas sim que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar ao Pai que vê em secreto. Apenas Ele precisa ver a nossa oração.
Apenas ele precisa receber, porque a oração é para ele, a oração não é para o irmão, para a irmã, não é para aquele que está vendo, mas a oração é para o nosso Pai. Então, que seja da melhor forma, que seja nessa base. Nós vamos orar sabendo que nós estamos ali falando com o nosso Pai Celestial e que Ele está pronto a atender a nossa oração. E assim que você faça isso e que você experimente então as bênçãos de orar em espírito na presença do Senhor. Isso é orar em espírito. Isso é orar de tal maneira que o Senhor vai se agradar da sua oração. E faça isso. E agora, ao final deste vídeo, peço também que você compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você puder, crentes ou não crentes. E se você que assiste a esse vídeo agora, que chegou até aqui, chegou até o final do vídeo, se você ainda não segue ao Senhor, faça isso agora, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e deixe que Ele tome conta e conduza a sua vida. E você verá então, a sua oração será respondida e a sua vida será abençoada em tudo pelo Senhor. Portanto, não deixe passar essa oportunidade. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e Ele estará respondendo a sua oração e fazendo aquilo que você está buscando. Assim, eu encerro esse vídeo desejando a todos que Deus esteja abençoando a sua vida. Fiquem com Deus, fiquem na paz.